No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você consegue utilizar a nova API de animação nos itens do Lazy Layout. Esse tipo de recurso ficou disponível em uma versão recente do Jetpack Compose, que é a versão que veio em junho daquela categoria do BOM, que é o Bill of Materials, e eu tinha feito um vídeo aqui no canal falando a respeito dessas novidades e agora eu vou mostrar para você como você consegue configurar isso no seu projeto e também como você consegue utilizar. Eu já adianto que é uma implementação que eu gostei bastante do resultado visual e eu tenho certeza que você vai gostar também. Então antes de começar, deixa o like, faça o comentário, inscrição se não fez, vire membro se puder, porque tudo isso é uma maneira de apoiar aqui o canal. Aqui no Android Studio eu estou com o projeto Minhas Tarefas aberto, que eu vou utilizar como exemplo para demonstrar como que funciona essa animação nos itens do Lazy Layout. Esse projeto é bastante famoso aqui no canal, então você que me acompanha já sabe do que eu estou falando, mas você que está vendo isso pela primeira vez, é um projeto que faz meio que um to-do list. Você pode criar tarefas, pode alterar, pode visualizar, pode verificar apenas o título ou a descrição, que é a partir dessa ação de clique, pode marcar se ela já foi concluída, ou então se não foi concluída você desmarca. Enfim, você tem toda essa capacidade dentro desse projeto. E ele já teve diversos experimentos, como é o caso de autenticação, a partir do curso de Firebase Authentication. Também é possível identificar se esse aplicativo está com acesso ou não à internet. Então eu peguei os conteúdos mais recentes que eu fiz, até o momento que eu estou gravando, obviamente, e coloquei nesse projeto para a gente utilizar como exemplo. E como já pode imaginar, essa implementação de lista é um Lazy Layout. E é por isso também que eu estou reutilizando esse projeto. Então saiba que é um projeto que tem bastante poder aqui, de tecnologia, vamos dizer assim. E eu aproveitei também para fazer algumas atualizações nas dependências do projeto, porque também é necessário para utilizar essa nova API de animação. Então saiba que eu atualizei tanto o Kotlin, como também, principalmente aqui, o Compose, a partir daquela variação do BOM que ele agrupa todas essas versões a partir de uma versão específica do Compose. Se você não utiliza o BOM e quer pegar de fato essas versões mais recentes, eu recomendo que você venha aqui nas dependências, eu já falo a respeito daquele vídeo. E aqui nas dependências você vai entender que essa versão que é de 2024, 6.0, é a versão que mapeia para a 1.6.8 aqui do Compose. Então é só você atualizar suas dependências para essa versão que você vai ter acesso a essa API nova de animação. E você que não tem a mínima ideia do que eu estou falando, não sabe sobre essas novidades, o que seria essa versão de junho aí do Compose, eu aproveitei para falar nesse vídeo que eu comentei que eu ia falar logo mais, né? Que é o vídeo falando sobre novidades no Kotlin, onde eu falei sobre Android, Compose, o K2, Gemini, KMP, que foram informações anunciadas no evento do Google I/O de 2024. Então eu recomendo bastante que você veja esse vídeo, caso você não tenha visto, porque ele traz muitos detalhes que é importante para você que acompanha sobre Android, tecnologia, mobile, Google, coisas em geral. E agora que eu trouxe todas essas informações, um ponto também que é importante é que nessa parte exata do vídeo fala sobre essa animação dos itens, né? Que é nesse minuto de 16.5. Então, se você quiser recapitular, pode ver. E o objetivo agora é mostrar para você como que essa API ela vai deixar o nosso aplicativo mais interessante. Inicialmente eu vou mostrar como que é o comportamento visual do aplicativo nessa implementação de Lazy Layout, sem adicionar nenhuma configuração extra, considerando que vai ter algumas alterações. Então, eu peço que você se atente bastante em cada um dos detalhes, quando a gente alterar essa lista, remover, etc, tá bom? Entenda que ela vai ter um comportamento muito imediato, e é isso que eu quero que você observe, até mesmo para quando ocorrer a mudança, você perceber o quanto isso vai refletir aí na experiência visual. E para fazer isso, obviamente, eu vou colocar alguns códigos que ele vai conseguir colocar algumas tarefas, como também fazer algumas remoções para a gente ver meio que em tempo real como que fica essa visualização. Então, para isso eu vou vir até mesmo aqui na Main Activity, e dentro da Main Activity eu vou acessar diretamente o repositório que mantém aquela lista de tarefas. Aí, dado que eu estou utilizando aqui o Coin, eu vou simplesmente fazer aqui uma injeção de dependências, então eu vou fazer um private val repository, e nesse repository eu vou indicar que ele vai ser via inject, aí o Gemini está sugerindo de fato que eu preciso,
é só fazer os imports aqui do coin, então fiz aqui o import do coin, como também o import do repositório. Talvez eu importei errado, né? Deixa eu ver, vou tentar o segundo. Aí, eu acho que agora foi. Ele não conseguiu pegar o task repositório, eu vou tentar pegar, que é o tasks repositório, ele completou errado. E vamos ver agora se eu preciso mandar mais alguma coisa. Deixa eu só ver aqui o que ele está reclamando. Eu acho que é algum import que não foi correto, né? Agora sim funcionou. Então, quando ele fez ali o autocomplete não funcionou, mas agora foi. Eu vou fazer aqui a otimização de imports. Tenho acesso ao repositório. Aí, como eu comentei, eu vou colocar um código aqui no próprio Compose que ele vai conseguir colocar essas inserções e remoções para a gente. Poderia até ser fora do Compose também, tá bom? Não precisa ser necessariamente dentro dele. Vou fazer então fora, até para não comprometer código do Compose. Então, como que vai funcionar? Basicamente, a gente vai executar uma coroutine que vai conseguir executar os códigos de inserção e de remoção. Então, para isso, eu vou pegar um Lifecycle Scope, vou fazer aqui um launch, e dentro dele eu vou colocar um delay para que essa inserção não seja imediata. Então, eu vou colocar um delay de aproximadamente 3 segundos, e agora eu vou utilizar o repositório e vou pedir para ele salvar uma tarefa. Essa tarefa eu vou colocar valores aleatórios para que a gente consiga ter tarefas diferentes. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a task, deixa eu colocar aqui a task, eu acho que tem que ser repositório, deixa eu só ver qual que é o tipo. É só task normal. Então, task, eu vou colocar o título, deixa eu até importar aqui a task, né? Então, deixa eu importar a task, ela vem ali dos modelos, tudo bem? Então, o título, eu vou colocar um lorem y, cadê o lorem y? Aí eu vou pedir para ele gerar aqui algumas palavras. Então, para gerar essas palavras, eu vou colocar um random next int. Nesse next int, eu vou colocar de 1 a 5 palavras para o título, tá bom? E em seguida, eu vou pedir para ele colocar os valores. Então, deixa eu pegar aqui, ó, o values, que vem ali do lorem y, e pego esse first para que ele consiga colocar esse texto. Então, eu fiz isso para o título. Agora eu farei aqui para a descrição, então, description. Deixa eu só colocar a vírgula antes para ele não ficar quebrando, né, e me ajudar no autocomplete. Então, description, eu consegui colocar a mesma coisa, só que na descrição eu vou tentar colocar até 10 para ser uma descrição que pode ser um pouquinho maior. Então, nesse código aqui, eu vou criar uma tarefa. Aí logo em seguida, eu quero fazer uma remoção para a gente ver como é que fica. Então também eu vou colocar um delay, só que nesse caso eu vou deixar uns 2 segundos, não precisa ser tão demorado quanto 3. E para isso eu vou pegar novamente o repositório, eu vou fazer agora o comportamento de remover, e nessa remoção o que eu posso fazer é basicamente pegar a lista de tarefas que eu tenho desse repositório, e em seguida eu posso pegar um ID desses itens que ele vai devolver para mim. Então como que eu posso pegar esse ID, né? Basicamente com o repositório eu posso pegar as tarefas, dado que é um flow, eu tenho um comportamento de pegar os itens com o first, então não vai ser aquela técnica observável, e em seguida eu posso simplesmente pegar um item aleatório com o random e pegar o ID, tudo bem? Então aqui eu posso falar que é o ID e eu simplesmente mando esse ID. O código é bastante simples, ele vai pegar uma execução inicial, vai esperar 3 segundos, vai colocar uma nova tarefa, depois de 2 segundos ele vai remover. Então a gente vai trabalhar com esse código apenas para a gente ver como é que vai ser a mudança cada vez que a gente tiver ali itens novos. Agora, sem nenhum tipo de configuração de animação, e depois quando a gente colocar a animação. Então deixa eu executar aqui. O app rodou e vamos ver o que vai acontecer agora quando a gente está inserindo. Olha só, ele começou aqui com a inserção e depois ele fez a remoção, tudo bem? Então o código funcionou tranquilamente e a princípio, como vocês viram, foi super rápido, né? Esse momento de inserção e remoção, como também se a gente começa a fazer aqui o done, ou então quando a gente tira, né, esse done, você percebe que ele é muito imediato. E o que eu quero mostrar para você é o que vai acontecer agora que a gente utilizar essa API de animação. Para isso, a gente vai precisar acessar o Lazy Layout que a gente quer trabalhar, que nesse caso é o Lazy Column dentro do Task List Screen. E essa API basicamente é um modificador. Então a gente vai ter aqui um modificador para esse escopo que a gente tem do Lazy, que é chamado de Animate Item Placement. Então é só você colocar esse cara que ele já vai ter uma configuração inicial de animação. Só que tem um detalhe que é bastante importante. Para que a animação funcione adequadamente, a gente precisa utilizar aquela API de Key. Então, para isso é só você chegar, colocar aqui, que nesse caso é o ID que identifica que cada uma dessas tarefas ela vai ser única. Então isso daqui também é importante.
Se você quiser saber mais detalhes, vai ter a documentação que vai ter essa seção, que é essa Items Animation. E aí ela mostra o que é necessário fazer, tudo bem? Então, por padrão, a gente só precisa fazer isso. Óbvio, vão ter aqui algumas personalizações que a gente consegue fazer, mas eu quero mostrar isso em um segundo momento. Então, eu vou executar aqui o app novamente e vamos ver agora o que vai acontecer. O app executou e vamos ver o que ele vai mostrar aqui pra gente, né? Olha só, ele adicionou o item e depois ele removeu. Então, a princípio a gente não viu nada demais, né? Mas olha só que interessante quando a gente começa a fazer aqui o done, né? Então, quando a gente começa a colocar o done, olha que legal, né? Ele começa a fazer algumas animações diferentes. Então, o item que era para ficar lá em cima, ele foi para baixo. O item que antes ia muito imediato, agora tem essa transição entre eles, né? Então, ficou muito mais interessante. Pode ser também que nessa implementação que eu fiz, ele está rodando muito imediato esse código, né? E talvez ele está esperando alguma execução. Vou tentar colocar mais tempo, para ver se colocando mais tempo de delay dá para visualizar com mais facilidade, né? Pode ser que nessa primeira execução já está dando o tempo. Então eu vou colocar 5 segundos. O app executou, vamos ver agora o que vai acontecer. Ele está carregando, beleza, olha só que legal. Quando ele coloca por último, eu acho que ele não faz nenhum tipo de animação, né? Então acho que tem esse detalhe. Mas de qualquer forma, eu vou tentar até mesmo esperar ou colocar mais um tempinho para que ele remova um item que está mais ali no final, ou que foi para cima ou que foi para baixo. Vamos ver como é que vai ficar. O app rodou novamente, eu vou agora fazer aqui algumas modificações. Olha só que interessante, vamos ver o que ele vai fazer agora na remoção. Deixa eu ver o que vai acontecer. Olha só, ele removeu lá de cima e ele fez esse efeito. Então assim, eu achei que isso daqui ficou sensacional, porque era uma das coisas que eu senti muito falta quando eu estava trabalhando aí com o Lazy, de colocar essas animações cada vez que os nossos dados são modificados. E como eu comentei, é possível colocar sim algumas configurações a mais. Existem configurações de especificação de animação que você pode colocar, já tem algumas pré-definidas, como também existem aquelas que a gente consegue fazer personalização. Eu confesso que eu não tenho tanta habilidade para isso, não conheço tanto sobre essa API, mas se você conhece, saiba que você pode fazer. E para isso eu vou colocar aqui um efeito para a gente ver mais ou menos como é que fica, até para dar um pouquinho de charme, né? Então, voltando ali no nosso Animate Item Placement, eu vou colocar esse outro carinha que é o Spring. Esse Spring ele meio que faz um efeito de mola, tudo bem? E eu vou colocar esse efeito de mola com essa variação de, sei lá, de 0.7 desse Dump Rating. Vamos ver como é que vai ficar. O app rodou, vamos ver aí como é que vai ficar agora. Deixa eu colocar aqui, fazer algumas inserções, deixa eu ver, deixa eu alterar pra gente ver. Olha só que interessante, né? Ó, ele tá fazendo meio que aquele efeito de mola mesmo, né? Olha que legal. Então ele muda bastante aqui essas impressões, né? Se a gente colocasse aquele twin, eu acho que é parecido com aquele modo inicial que a gente viu, mas veja que interessante, né, que ficou o nosso aplicativo apenas com essa mudança. Com certeza, a partir de agora, eu só vou utilizar aqui esse efeito porque eu achei fantástico a maneira como ele funciona. Eu imagino que ele deva funcionar também em outras implementações de Lazy, como é o caso ali do Grid, do Staggered Grid. Eu não vou fazer aqui nesse momento porque eu acho que vai ser um tempo desnecessário, mas era exatamente isso que eu queria mostrar para você. Esse tipo de implementação era o tipo de implementação que eu estava realmente sentindo falta e eu achei fantástico que agora a gente consegue utilizar aqui no Compose. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa implementação de animação nos itens do Lazy Layout. Como vocês viram, eu gostei muito dessa implementação, principalmente porque é o diferencial visual, é aquilo que torna a experiência do nosso usuário mais atraente, falando nessa parte assim de interface de usuário, né? Então, a partir de agora, com certeza eu vou utilizar, eu recomendo que vocês utilizem porque é um esforço muito mínimo para a gente ter uma diferença bem grande na parte de experiência de uso. E agora que a gente chegou no fim, não se esqueça de deixar o like, o comentário, faça inscrição se não fez, vire membro se puder, porque é uma maneira de apoiar o meu trabalho aqui no YouTube. Então era isso, um abraço, valeu, falou!